Então vamos lá. Jorge, explique-nos lá o que é que está aqui em causa, o que é que vieram cá fazer hoje junto à residência do Primeiro-Ministro. Isto resulta depois de uma manifestação vigília que fizemos em frente à Direção-Geral, onde pedimos a demissão do Diretor-Geral porque está intransigente em relação ao novo horário de trabalho que aprovou para o Corpo da Guarda Prisional, sem ter ouvido sequer a opinião dos sindicatos naquilo que é o horário efetivamente em si e as consequências nos estabelecimentos prisionais. E, portanto, percebemos que a Sra. Ministra da Justiça deu este mês e meio mais para passar algum tempo e não resolver os problemas. Entendemos marcar a vigília em frente à residência do Sr. Primeiro-Ministro, que é o responsável pelo Governo, inclusive pela Direção-Geral, que está integrada no Ministério da Justiça. E depois desta vigília, se não resolvemos, temos uma já programada, ainda sem dia marcado, para a residência oficial de Sua Excelência o Presidente da República, para ver se conseguimos o afeto do Sr. Presidente da República em relação aos problemas que existem nos estabelecimentos prisionais e, concretamente, a relação do horário de trabalho e do Corpo da Guarda Prisional. E isto porque o horário está a ter um impacto muito negativo na segurança e nomeadamente na segurança dos profissionais da Guarda Prisional. Nós cada vez andamos mais sozinhos, cada vez há mais postos de trabalho vazios, há mais torres que têm guardas fechadas e os locais, as zonas de prisionais, onde estão os reclusos, já não têm guardas. E isso é o resultado. Temos, por exemplo, esta semana, no estabelecimento prisional de Lisboa, não havia guarda nenhum a controlar as visitas de reclusos. Visitas que foram alteradas devido ao horário de trabalho. Ou seja, primeiro o Sr. Diretor-Geral aplicou um horário de trabalho, percebeu que isto está a funcionar mal, agora manda alterar a dinâmica das cadeias. Esta semana iniciou um ciclo de reuniões com as chefias dos outros estabelecimentos prisionais a dizer como é que vai fazer, como é que estes vão ter que fazer o horário. Ou seja, não quer saber da opinião dos responsáveis da segurança dos estabelecimentos, mas sim chega lá e diz quem é que entra, quem é que sai e quantos elementos é que cada turno vai ter. Não quer saber se o EP tem torres, se não tem torres, qual é a dinâmica do estabelecimento, como é que funciona, que tipo de recluso é que tem lá dentro. Do gabinete da Direção-Geral já sabem quantos guardas é que têm que estar a trabalhar em cada estabelecimento prisional. Isto porquê? Para fazer vingar a posição deles em relação ao horário de trabalho, porque não há guardas suficientes. Vocês qual é o horário que exigem e vocês, por outro lado, dizem que a dinâmica é que devia ser enquadrada no horário ou o horário devia ser funcional tendo em conta a dinâmica? Sempre o contrário, o horário é que devia de ser enquadrado com o serviço e temos isto como exemplo noutras forças e noutros organismos que têm um horário de trabalho de acordo com as necessidades e aquilo que nós temos defendido e os vários sindicatos da Guarda Prisional apresentaram no início da discussão do horário de trabalho, daquilo que foi possível discutir, são períodos de 12 horas, ou seja, é um horário de trabalho que compreenda a entrada dos guardas prisionais com a abertura dos reclusos às 8 da manhã e a saída dos guardas prisionais com o encerramento, que neste caso é às 19, mas que até não tínhamos problemas nenhum em que fosse às 20 e os reclusos aqui até poderiam ganhar uma hora, estar metade do tempo abertos e outra metade do tempo das 24 horas fechados. E é isso que nós reclamamos. Para quê? Para que não exista uma rendição às 4 da tarde, como a Direção-Geral previu neste horário e, por exemplo, num estabelecimento prisional, como deram de exemplo, que tem 60 guardas das 8 da manhã às 4 da tarde, sejam rendidos apenas por 12. E como os 12 não são suficientes, estão a obrigar os guardas prisionais a trabalhar em horário extraordinário muito para além daquilo que definiram. Portanto, aqui o importante para o serviço e para o desempenho de funções da Guarda Prisional e o acompanhamento e a observação dos reclusos eram períodos desde a abertura ao encerramento. Porque sejamos muito claros daquilo que é a nossa experiência. Nós começamos a observar os reclusos no período da manhã e aqueles que têm negócios ilícitos como a droga e a utilização de telemóveis, normalmente é depois do encerramento que vamos a fazer buscas e apanhar a droga aos telemóveis. Com uma rendição às 4 da tarde, isso não vai ser possível, portanto, há a grande possibilidade da droga proliferar nas cadeias com este novo horário de trabalho. E não só a droga, o controle de uns reclusos sobre os outros, utilizando-os quase como empregados deles. Outro problema é aquilo que o Sr. Diretor-Geral disse, que havia quebra de segurança nos estabelecimentos prisionais, essencialmente à noite e ao fim de semana, apontando aos guardas prisionais a responsabilidade disso. Então agora com este horário faz uma rendição à meia-noite, ou seja, está a prever uma abertura de todas as cadeias, uma vez às 11h30 para entrar um grupo de guardas ao serviço e depois à meia-noite e meia para sair outro grupo de guardas, ou seja, está a contrariar aquilo que disse, em vez de criar condições para aumentar a segurança, essencialmente naqueles períodos que diz que há maior quebra, está a criar condições para ainda haver mais quebra de segurança nos estabelecimentos prisionais. Mas então nesse caso o que queriam era turnos de 12 horas, portanto entrava às 8 e saía às 20 e entrava às 20 e saía às 8 da manhã, ou seja, aquele horário que foi a nossa proposta eram duas equipas de trabalho de turno, mais o pessoal de dia, que anda de segunda a sexta, entravam às 8 da manhã e saíam às 20 com o encerramento. E depois a equipa que entra à noite fazia o encerramento, porque é quem vai estar depois durante a noite no estabelecimento e tem que saber
em que condições é que estão os reclusos, porque nós sabemos a fragilidade dos reclusos, sabemos se alguém bater à porta, possivelmente é o recluso que está com problemas de saúde, que tem qualquer situação mais complicada, e vamos logo àquele local, porque estando sozinhos num espaço com 200 portas, é preferível perceber irmos logo àqueles locais em que supostamente existem problemas. E, portanto, esse grupo de trabalho entrava às 8 da noite e saía às 8 da manhã com a rendição das outras equipas, e era sempre o mesmo número de elementos naquele período todo. Esse horário já entrou, o horário do turno das 8 horas entrou no início de janeiro. Até agora, que impacto real é que isso tem tido na vida dos guardas prisionais e no funcionamento das cadeias? Põe em causa a segurança das prisões? Põe em causa a segurança das prisões, porque a Direção-Geral acaba por estar a utilizar guardas em horário extraordinário a partir das 4 da tarde. Há zonas de reclusos, onde estão reclusos, como visitas, locais de visitas e zonas prisionais, pavilhões, que já não têm guardas prisionais, e ultimamente no EPL isso tem acontecido. Com esta alteração da dinâmica, estão a colocar 30, 40 reclusos com todos os seus familiares à volta, em cada sala em que não tem guardas para fazer a observação. As zonas prisionais andam guardas sozinhos na zona prisional e acabam por não ter condições nenhumas para garantir a sua segurança, quanto mais a segurança dos outros reclusos. Portanto, isto é um facto. Há cada vez mais torres fechadas. Os guardas, para ir almoçar ou jantar, fecham torres para os guardas da torre saírem e renderem os outros guardas dos pavilhões ou das zonas para irem almoçar, e depois fazem a mesma rotação antes de voltarem à torre. E andamos neste ritmo de trabalho a pôr em causa toda a segurança de um estabelecimento prisional, só porque o Dr. Celso Manato, o Dr. Paulo Mamenta de Carvalho e o Intendente Manuel Gonçalves acham que este é o melhor horário de trabalho para prejudicar os guardas prisionais. Não é para favorecer o serviço, porque para favorecer o serviço são os períodos de 12 horas garantidamente. Mais ainda numa situação que toda a gente, depois do relatório do CPT, diz que é necessário efetivamente prestar alguma atenção ao sistema. E aquilo que nós pedimos é isto. É um sistema muito complexo. É um sistema que exige também um esforço da parte do Governo em relação àquilo que é os trabalhadores, que são os trabalhadores onde se incluem os guardas prisionais, e, portanto, tem que haver um horário adequado ao acompanhamento dos reclusos e à manutenção da segurança dos estabelecimentos prisionais. E enquanto os reclusos estiverem abertos, deve haver o mesmo número de guardas no estabelecimento prisional para garantir o mínimo da segurança que pode ser garantida com o número. E a partir do encerramento, aí sim é que pode ser reduzido o efetivo, não como a Direção-Geral definiu, às 4 da tarde e à meia-noite. E ainda hoje vão... A Sra. Ministra da Justiça, na reunião que tivemos em fevereiro, deu 1 mês e meio para fazermos um levantamento dos problemas, dos reais problemas dos estabelecimentos prisionais. Da parte do sindicato temos efetuado esse trabalho, temos feito um levantamento, verificamos efetivamente que aquilo que temos dito está a ser concretizado, a falta de efetivos, os postos de trabalho. E deu 1 mês e meio, ou seja, contamos que agora, no início, na primeira quinzena de abril, marque uma reunião. No entanto, o Sr. Diretor-Geral já se antecipou e, contrariamente àquilo que a Sra. Ministra da Justiça definiu, fazer o levantamento dos postos, dos problemas, o Diretor-Geral já alterou a dinâmica das cadeias, e o EP Lisboa, numa situação que até agora não era possível, tendo em conta que os guardas prisionais faziam por mês 40 a 50 horas que não eram remuneradas, e sempre pedimos compensação ou forma de compensar o pessoal, diziam que não era possível. De um dia para o outro é possível alterar a dinâmica de uma cadeia concretamente até de uma das melhores cadeias do país, que é o caso do EP Lisboa, e alterar radicalmente as visitas dos reclusos, para que o horário de trabalho do Corpo da Guarda Prisional não interfira com as visitas, e fizeram até reduzindo em meia hora aquilo que eram as visitas que os reclusos vinham a ter até agora, pelo menos até a aplicação do novo horário de trabalho. Portanto, entendemos que aquilo que a Sra. Ministra quis foi ganhar algum tempo e empurrar o problema para a frente, porque não se dá mês e meio para recolher problemas que já existem desde o dia 2 de janeiro com a implementação deste horário de trabalho. Mas demos o benefício da dúvida, e por isso é que não marcamos a vigília em frente ao Ministério da Justiça, porque não adianta, porque entendemos que a Sra. Ministra não tem coragem para tomar uma posição clara em relação a este problema. E por isso vou esperar pelas declarações amanhã da Ministra no Parlamento? Vamos esperar, e vamos também esperar, porque infelizmente só quando existirem problemas reais nos estabelecimentos que coloquem em causa a vida, quer dos reclusos, quer dos guardas prisionais, é que a Sra. Ministra vai ganhar coragem para tomar uma posição e demitir o Diretor-Geral. E, portanto, esperamos com muita expectativa aquilo que é a posição da Sra. Ministra amanhã na Assembleia da República, mas inclusivamente também dos grupos parlamentares, principalmente aquele que apoia o Governo, porque tem responsabilidade nesta matéria. E é isso que nós vamos exigir de todos, ou pelo menos reclamar junto de todos, e pedimos audiências a alguns grupos parlamentares para colocar os problemas e para que estes também, nos locais próprios, questionem a Sra.
Ministra da Justiça e a responsabilizem por tudo o que possa acontecer na sequência da aplicação da história de trabalho e da quebra de segurança dos EPs. Paralelamente a estes problemas todos que referiu, há também a falta de guardas prisionais. Está prevista a contratação de novos guardas? Aquilo que foi a garantia da Sra. Ministra da Justiça é que estavam a fazer todos os esforços para chamar os restantes candidatos selecionados e que não integraram este curso de guardas. Portanto, este curso acabou, estão de férias, apresentam-se dia 2, mas ainda não sabem a data de posse. Aliás, a data era hoje, só que a Direção-Geral decidiu, sem justificar, decidiu mudar a data e ainda não deu a data concreta para a nomeação dos guardas, dos novos guardas prisionais, que depois serão colocados nos estabelecimentos prisionais. Quantos são? Neste momento são menos de 380, portanto andará entre os 370 e os 380 os que ficaram, supostamente, que ficaram aprovados no curso de formação de guardas. No entanto, haveria mais 114 que ficaram selecionados, mas não foram chamados, mas que neste momento, segundo parece, andará dentro dos 60, aqueles que ainda contam ter a expectativa de ingressar no corpo da Guarda Prisional. Esperamos que a Sra. Ministra consiga, junto ao Ministério das Finanças, o avalo ou a autorização para chamar esses 60 e iniciar outro curso de guardas, porque todos são sempre bem-vindos, porque faltam mais de 1000 guardas atualmente no efetivo do corpo da Guarda Prisional. E esses 360, 370, 380 vão ser colocados onde e quando é que acabou essa formação? Essa formação acabou ainda agora há pouco tempo, no início do mês de março. Foram de férias, estão a gozar um período de férias até o dia 2 de abril. São colocados, vão esperar nos estabelecimentos prisionais onde estagiaram pela decisão da Direção-Geral para ser colocados. Onde vão ser colocados? Essencialmente na Grande Lisboa, nos grandes estabelecimentos em Lisboa como o EPL, o Epicentro, a Linhó, a Carregueira, Setúbal, depois o Pinheiro da Cruz, naqueles estabelecimentos onde há uma grande rotação de guardas quando entram guardas novos. E, portanto, esses entram, mas não vão reforçar o efetivo. Entram e outros guardas saem para reforçar outros estabelecimentos prisionais, principalmente aqueles onde estavam guardas mais antigos e que foram reformados. E esses sim vão integrar também os estabelecimentos. Isto em média, com estes quase 400, haverá uma rotação de quase 900 elementos do corpo da Guarda Prisional no espaço de um mês, agora dentro de abril, maio. Haverá essa rotação com a entrada destes quase 400, mas essencialmente a entrada deles vai ser para os grandes estabelecimentos da zona de Lisboa e alguns periféricos. Isso é suficiente? Não é, claramente não é suficiente, mais ainda tendo em conta que nós temos cerca de 500 a 600 guardas prisionais com a idade para a reforma, portanto com 60 anos de idade, alguns até já ultrapassaram, mas a expectativa de novo escalão, do descongelamento dos escalões, ainda os prende à carreira, mas estando descongelado, temos que o pessoal sendo atualizado, vai haver mais de 600 elementos em debandada, salvo seja do corpo da Guarda Prisional, para irem para a reforma. Ainda hoje vão apresentar um abaixo-assinado, certo? Sim, nós agora, quando for possível e a Força Policial a permitir, vamos entregar um abaixo-assinado com mais de 2.600 assinaturas. Para quê? Porque o Sr. Diretor-Geral, na última vigília, disse que era meia dúzia de pessoas a pedir admissão, para perceber que não é meia dúzia. São muito mais de meia dúzia, é mais de metade da corporação que manifestou a mesma opinião, que é pedir admissão do Diretor-Geral porque está a tomar uma posição, além do horário de trabalho, uma posição de perseguição sobre os guardas prisionais, fazendo do corpo da Guarda Prisional o seu alvo preferido, com processos disciplinares por tudo e por nada, como uma forma de massacrar e de controlar os guardas prisionais, digamos até de acarneirar os guardas prisionais. E em pleno século XXI e na realidade que vivemos, não é isso que se pede e não é isso que se quer de um dirigente máximo. Queremos que ele nos respeite, que faça um levantamento dos problemas e daquilo que muitas vezes leva os guardas prisionais a cometer erros, porque só comete erros quem não trabalha não comete erros, e o seu Diretor-Geral não tem consciência disso e está a agir muito disciplinarmente, muito mais do que anteriormente, e não é porque existem mais problemas. Os problemas são os mesmos, a vontade é que é diferente, e a vontade do Diretor-Geral é ou demitir guardas ou suspender guardas prisionais, porque acha que vai dar uma boa imagem para fora, para o CPT, para o Governo, para quem quer que seja, de que está a trabalhar, e não está. A reinserção não funciona, a segurança está cada vez mais fragilizada, tendo ainda um responsável na especialista da segurança, que é o Intendente da Polícia, o Intendente Manuel Gonçalves. Nós vemos cada vez mais problemas nos estabelecimentos, em vez de serem resolvidos, estão a ser criados. E aquilo que a Direção-Geral está, neste momento, mais focada, e o Serviço de Auditoria e Inspeção, é processos disciplinares sobre os guardas prisionais. E isso nós lamentamos, porque depois fica tudo para trás. Os relatórios, a segurança, as inspeções, como é que funciona a ressocialização dos reclusos, tudo está esquecido, e o único enfoque do Diretor-Geral é agir disciplinarmente sobre os guardas prisionais. E por isso é que o abaixo-assinado vai ser entregue. Muito obrigado. Realmente já está.